Você está perdendo com medo da exposição? Você já parou para pensar o que você tem perdido na sua vida com medo do que as pessoas vão pensar de você? E, gente, essa live aqui, ela é muito especial, é para que você entenda de uma vez por todas que as pessoas não estão nem aí para você. Essa é a grande verdade. Talvez a gente fique com tanto medo de aparecer, medo de falar, medo de se expor, e as pessoas não estão nem aí. Então, gente, faça como eu fiz. Liga o botão do dane-se, entrega a sua mensagem. Porque quem não se expõe não vive o propósito. Anota aí. Exposição, aliás, anota aí. Propósito é igual exposição. Exposição é igual propósito. Se você não se expõe, você não vai viver seu propósito. Eu sei que tem muitas coisas acontecendo. Hoje não pode falar quase nada na internet, você tem que pôr filtro em todo lugar. Mas se você ficar presa a isso, você não vai fazer nada. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm vontade de fazer livro, escrever livro, fazer live, fazer vídeos, fazer eventos, mas que estão presas com medo do que as pessoas vão pensar. E tudo isso vem lá do passado, das memórias negativas, traumáticas lá do passado. E que te trouxe, te implantou uma crença limitante de que não pode isso, que não pode aquilo, que as pessoas é isso, que não sei o que não sei o que. Aí você fica com medo de tudo. Por isso que é necessário você reprogramar a sua mente, reprogramar o seu cérebro, ressignificar o seu passado, desconectar do seu passado. E tudo isso eu te ensino, te oriento, te guio, te incentivo, te impulsiono através do método Fortaleza. A turma 3 já está acontecendo e a turma 4 vai começar em julho, dia 2 de julho, já inicia a nova turma. Digita aqui ó, a palavra Fortaleza, vai lá no link da minha bio e entra para o grupo para você participar da aula gratuita que vai acontecer dia 25/6 e a turma já vai começar dia 2/7. Então entra para o grupo para você participar da aula, para você saber um pouco como que funciona, quais são essas 10 travas neuropsicológicas que são as travas que eu apresento dentro do método para que você tenha consciência, para que essas travas param de governar você. Porque quando você não tem consciência, a trava governa a sua vida. Esse é o problema de muitas pessoas, de muitas mulheres que estão aí presas, paralisadas, no esconderijo, na caverna, medo de se expor e não tá vivendo o propósito. E essas mulheres ficam travadas e paralisadas. Antes de eu iniciar aqui essa live, eu tava fazendo um vídeo mostrando alguns livros de pessoas, de escritores, escritoras, que tiveram que se expor para escrever um livro. Esse aqui é o meu livro que eu lancei em 2023, Sua História Cura. E para que eu escrevesse esse livro aqui, eu tive que me expor. É uma exposição para você escrever um livro. É uma exposição literalmente. Independente se você conta a sua história completa ou se você coloca alguns pontos da sua história, é uma exposição. Por quê? Porque propósito. Se você tem medo de se expor, você não vai nem escrever um livro. Porque para escrever um livro você tem que se expor. E aí eu mostrei o livro de algumas mentoradas, né, aqui, mostrei. E todas essas pessoas aqui, ó, elas tiveram que se expor de alguma forma para escrever esses livros aqui, ó. Todas essas mulheres e o Sidney passaram por mim de alguma forma, mentoria, método Fortaleza, para ter uma ativação aqui, para ter coragem de escrever o livro. A mais nova escritora é a Isabel Cardoso, ó, maravilhosa, acabei de receber o livro dela, linda, aos 73 anos, destravou, escreveu o seu livro e se expôs, se colocou em posicionamento para escrever o livro. E esse medo, gente, ele tem abalado muitas famílias e gerações, que é o medo de aparecer, o medo de
colocar a sua opinião, a sua história, compartilhar a sua mensagem. E isso tem acabado com famílias, tem acabado com sonhos. E eu estou aqui para te ajudar a passar por esse processo. Eu estou aqui a chamado de Deus e eu aceitei, aliás, eu me posicionei para esse chamado. É um tema que as pessoas não gostam de falar. Eu sei que a maioria não gosta de falar, de trava, de medo, ninguém gosta. Mas não adianta fugir. Tem que encarar para se libertar disso. Então eu apareço aqui, eu faço vídeo, eu falo para te trazer, para que você tenha consciência do que está travando você. Essa live aqui é assim muito especial e é para trazer mesmo consciência para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que vocês estão chegando aqui. Compartilha com mais pessoas. Isso aí, gente. Manda coração. Digita aí, faz alguma coisa aqui para trazer você para essa consciência de que enquanto eu não tomei a decisão de me posicionar, me expor, falar que todos os perrengues que eu já passei na minha vida, falar e contar aqui no meu livro, todas as dificuldades que eu passei na minha vida, para hoje estar onde eu estou, incentivando outras pessoas também a passar por um processo de cura. Porque eu sei que não é algo fácil, mas quem disse que ia ser fácil? O propósito não é ser fácil. Propósito é obediência. Propósito não significa ser fácil. Propósito é obediência. É obediência a Deus. E quando você obedece, você cura outras pessoas. Quando você se obedece, você se posiciona para curar outras pessoas. Essa é a grande chave. Porque o propósito não significa que vai ser leve, mas vai ser direcionado por Deus. Talvez você passe até por alguns momentos que é desafiador, mas você terá Deus ali para te direcionar sempre. Então não tenha medo de se posicionar para o seu propósito, porque Deus estará com você todos os dias, em todos os momentos. Esse é o meu recado de hoje, nessa sexta-feira, que você se posicione para se expor e viver o seu propósito. Chega de se esconder, chega de ficar dentro da caverna, dentro de um túmulo, dentro de um quarto fechado, dentro de um lugar escuro. Vem para a luz e realmente viva o seu propósito. Digita aqui a palavra fortaleza, vai lá no link da minha bio, entra pro grupo que eu quero você dentro da turma 4, que vai ser muito especial. Essa turma 4, ela vai iniciar em julho, a aula gratuita vai ser dia 25/6 e você pode fazer parte para você entender o porquê que ainda não rompeu na sua vida. O porquê que ainda você não conquistou, viu, Márcia? O porquê que ainda você não conquistou o que você tanto quer conquistar. O porquê que ainda você não rompeu. O porquê que ainda você não deu o passo que vai te levar a se posicionar para viver o seu propósito. Você já se perguntou isso? O porquê que você ainda está passando por dificuldades, por repetição de padrão na sua vida? O porquê que ainda você não desfrutou daquele resultado, daquela vida que você sempre sonhou? O porquê que ainda você não desfrutou de ter o prazer, a alegria de segurar o seu livro em mãos? O porquê que ainda você não desfrutou disso? O porquê que ainda você não se posicionou para ter o seu livro em mãos? Para fazer uma live, para fazer seu evento, para participar de uma mentoria que você sempre quis? Por que que ainda não aconteceu isso? O porquê que ainda você está com tanta dificuldade financeira?
Por que que ainda você tem medo de aparecer? Por que que ainda você não tem a vida financeira que você sempre sonhou? O relacionamento que você sempre sonhou? A vida espiritual que você sempre sonhou? Por que que ainda você não tem? Faça essa pergunta. Faça essa pergunta. O porquê que ainda eu não estou vivendo aquela vida que eu sempre sonhei? É falta de posicionamento. É falta de se posicionar para você viver o seu propósito. Pode, Márcia, com certeza. Manda o link para mim. Manda o direct para mim. Digita aqui Fortaleza. Já faz o teste aí para mim, por gentileza. Vamos ver se está funcionando. Digita aqui, ó, Fortaleza. Fortaleza, normal. Que aí você já vai receber o link, você entra e eu já te mando o link, você faz o pagamento e recebe na sua casa gratuito, frete grátis, aliás. Recebe com frete grátis e você paga só R$ 69,90, autografado com frete grátis na sua casa. Escreve aí Fortaleza. Vamos ver se já está funcionando. Esse livro aqui, gente, é uma mentoria. Esse livro é uma mentoria para você entender que não importa a sua condição, e sim a sua decisão. Coloca aí, Márcia, depois você me fala se funcionou. Se não funcionar, você me chama no direct. Esse livro aqui, você vai entender o porquê que você tem tantas dificuldades. Você vai entender e esse livro é um guia para que você saia do lugar que você está. E esse livro aqui é só o início do que eu ofereço no Método Fortaleza. O Método Fortaleza, gente, é assim, ó, um presente de Deus. É um método profundo, um método que te tira de onde você está, te arranca da onde você está e te leva para o próximo nível. Dentro do método eu falo de 10 travas neuropsicológicas. Funcionou, Márcia? Ai, que bom! Funcionou? Me fala se funcionou, já entra lá pro grupo. Entra lá que eu já te mando. Esse método, gente, já estamos na turma 3. E essas mulheres, gente, ainda tem mais uma aqui poderosa que eu vou mostrar pra vocês. Mas tem vários aqui, ó. Todos meus mentorados que já escreveram livros, ó. A mais recente, a Isabel, participou do Método Fortaleza. Na verdade, ela iniciou no Desafio 7 Dias de Live, se conectou com a Érica e escreveu o livro dela. Por isso que é importante você estar em novos lugares, novos ambientes, e lançou o livro dela. A sua história cura é uma porta, assim, ó, que se abre para você viver o seu propósito. Então, bora lá. Isso, já escreve aí, já vai receber o link, eu já mando para você, já recebe o livro, e eu quero você no Método Fortaleza, turma 4. Nós já estamos na metade do ano de 2025. Dá tempo ainda de você fazer novas ações, novas atitudes, novos hábitos, você reprogramar sua mente, destravar seu cérebro e colocar o seu corpo em movimento para que você conquiste a vida que você sempre quis. Senão você não vai conquistar. Se você não limpar desse lixo que você carrega aí dentro da sua mente, do seu coração, você não vai viver nunca o seu propósito. Precisa se libertar. Precisa sair dessa dependência emocional, dessa dependência familiar. Precisa se desconectar de tudo isso. Ativar a permissão, a autorização para você alçar voos maiores. Essa é a grande chave. Alçar voos maiores. Porque você é filha amada, você é uma águia e você merece alçar voos maiores. Mas com esse peso aí, ó, a águia não consegue nem voar. Porque a mochila tá tão pesada de falta de perdão, medo, vergonha, ressentimento, tem tanta creca aí dentro, você não consegue nem se mexer. Tá travada no lugar. Tá tão travada que tá acumulando gordura no seu corpo. O Método Fortaleza vai até te emagrecer para você ter uma noção.
Você fica acumulando gordura no corpo por conta dessas dependências aí. Deu certo, Márcia? Ai, que bom. Ah, aqui não funcionou? Digitando aqui não funcionou? Ah, então eu vou dar uma olhada depois. Obrigada, viu, Márcia? Beleza, então, eu vou te mandar lá depois. Depois eu olho também o que tá funcionando. E é isso, gente, ó, faz igual a Márcia, ela já chegou, já participou, já falou, bora, vou fazer, já quero, e assim, ó, tomar decisão, sair do lugar que está e avançar. Foi isso que eu fiz na minha vida. Eu comecei lá atrás, em 2018 eu comecei já a estudar sobre autoconhecimento, comecei a me interessar, por que eu era tão travado, por que eu era tão tímido, eu comecei a buscar profundamente, porque lá em 2012 eu fiz um curso, eu fiz uma participação, uma vivência, eu tava no CLT ainda, trabalhando, empresa, e eu fiz uma vivência de PNL lá em 2012, 2013, aí parou por ali. Aí, tá, aí quando foi em 2018, 2019, que eu me conectei com o Yuri, que eu participei de um evento dele chamado Transformação Online, ele estava lá no início também, e aí eu fui entendendo mais sobre essas travas, depois me conectei com a Grace, fui participar do método SSS, aí que tudo aconteceu, gente. Aí me conectei com o Pablo Marçal, aí explodiu tudo. Mas por quê? Porque eu tomei a decisão, eu me permiti, eu autorizei o meu voo. Eu autorizei a desfrutar e viver uma vida sem necessidade de aprovação das pessoas. Tá, funcionou, chega, mas eu cliquei na sua foto, mas já estou lá. Tá bom, tá jóia então. Então tá bom. Gente, esse é o meu recado. Toma a decisão, saia do lugar onde você está, procure uma pessoa que já passou por esse processo. Essa pessoa sou eu já passei por esse processo, eu sei exatamente quando você se sente, quando você fala que tem medo, que tem vergonha, que tem medo do que as pessoas vão pensar, que você é perfeccionista, que você tá passando por um processo de escassez, carrega uma escassez e nem sabe. Eu sei de tudo isso aí, porque eu já passei por todo esse processo. E eu sei te mostrar o caminho. E agora eu tenho ferramentas para te ensinar a reprogramar o seu cérebro, a você destravar as 10 travas neuropsicológicas que tá travando aí a sua mente. Por isso que você não tá avançando. É só você se autorizar e eu tô aqui para te ajudar. Beijo para vocês e até a próxima live. Vai ficar gravada aqui. Entra pro grupo que eu quero você dentro desse método para arrasar e viver a vida que você merece viver. Porque quem não se expõe não vive o propósito. Jesus teve que se expor. Cruz significa exposição. Cristo significa propósito. Ele se expôs na cruz para viver o propósito dele e para salvar a nossa vida. Então você está precisando se expor para viver o seu propósito, para salvar a sua próxima geração, que são os seus filhos. Pega essa chave, sai dessa cadeira, sai desse sofá, sai desse lugar aí, dessa paralisia e vai viver essa vida. Chega de trava, bloqueio, chega disso. Você merece alçar voos maiores. Beijo, até mais.